Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Maravilha, né? Vamos caminhando. Está chegando aqui o nosso horário. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, ótimo. Chegando aqui o nosso horário. Hoje, dia 3 de abril de 2024, quarta-feira, nesse horário 19h40, agora 10 minutinhos mais cedo, né? Nós estudamos essa obra, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Primeiro livro que Chico psicografou do benfeitor Emmanuel. E hoje nós vamos começar aqui estudando o capítulo 25, Os Poderes do Espírito, um capítulo bastante interessante. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir para Iraci. Iraci, você pode fazer a nossa prece de abertura, por favor? Boa noite, meus irmãos. Nesse momento em que vamos dar início aos estudos de hoje, pedimos a proteção e luz de nosso Mestre, para que ele nos ilumine e nos fortaleça mais nesse momento de aprendizado. Seus ensinamentos são sempre muito bem-vindos aos nossos corações. Que o Mestre nos ilumine, que ilumine a Rose, a Carmen, a todas nós que fazemos parte desse grupo de estudo, para que tenhamos a capacidade de discernimento para entendermos, para compreendermos bem e, mais importante, colocarmos em prática no nosso dia a dia. Obrigada, mestre, e vamos adiante com os nossos estudos. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, vamos iniciar aqui o capítulo 25, Os Poderes do Espírito. Emmanuel diz assim: grande será o dia em que todos os homens reconhecerem sobre a matéria a soberana influência do Espírito. Como nós já estudamos, né? O Espírito é que está no comando de tudo. Ele é o grande comandante. A matéria está subjugada ao Espírito. Toda a imensa bagagem de progresso das civilizações não se fez sem o princípio espiritual. Então, toda a história, né, do progresso das civilizações não se fez sem o princípio espiritual. Dele, as menores coisas dependeram, como ainda dependem, do seu reconhecimento por parte de quantos habitam o orbe, advirão os esplendores da época de luz e de esclarecimento. Estava fazendo um estudo hoje do livro, até esse livro aqui, muito bom, até recomendo, quem quiser puder comprar, esse livro aqui, ó. Evolução do Átomo ao Arcanjo, de Zoé Meri Saraiva Paim. Evolução do Átomo ao Arcanjo. E eu estava lendo um trechinho, um capítulo aqui, que eu achei muito interessante, quando essa autora Zoé, nesse capítulo, que é o capítulo, deixa eu só, que é o capítulo 4, Fundamentos da Evolução, ela vai falar sobre uma coisa muito interessante. Ela vai falar sobre o princípio inteligente, né? Ela vai contar sobre como é que o instinto se firmou nesse ser, como é que o instinto ele vai se expressar na carga genética de cada indivíduo, sabe? Muito interessante mesmo. Aí ela fala aqui, ó, o homem colocado na posição intermediária da escala evolutiva entre os animais irracionais e os espíritos puros enfrenta uma imensa luta
para sobrepor-se às necessidades instintivas de adaptação biológica, que ainda traz em si e a atração irresistível por alcançar níveis mais altos de realização espiritual. Depois, ela diz assim, o princípio inteligente, que já vinha exercitando a projeção de impulsos mentais fragmentários desde os mamíferos superiores, passa agora no reino nominal como espírito. Aí ela está falando aqui, no início que ela diz, ó, o princípio inteligente, ela está falando da questão 27 de O Livro dos Espíritos. Falando de princípio inteligente, princípio espiritual, princípio material, que já vinha exercendo a projeção de impulsos mentais fragmentários, desde os mamíferos superiores, passa agora no reino nominal, como espírito. Aí já é questão 76 de O Livro dos Espíritos, né? Porque na questão 27, Kardec está falando do princípio espiritual, princípio material. E na questão 76, ele já está falando do ser inteligente, né? Aí ela diz aqui, agora como espírito, a desenvolver a mentossíntese, quer dizer, a síntese da sua mente, baseada na troca de fluidos mentais, de múltiplas formas, através dos quais emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. Mas ela vai dizer uma coisa muito importante, olha só. A troca de energias mentais com seus irmãos do mesmo nível evolutivo proporciona ao homem aprendizagens cada vez mais complexas. Nós, os seres humanos, somos capazes de aprender conceitos, habilidades, sentimentos e emoções. E tudo o que aprendemos, aprendemos com os outros. Somos seres gregários desde a criação. Então, ela fala sobre isso, né? Que nós sempre aprendemos uns com os outros, né? Então, é muito interessante esse livro. Ele vai, sabe, ela faz faz um traçado muito desde lá da mônada até o espírito. Então, o que ele fala aqui, ó, toda a imensa bagagem de progresso das civilizações não se fez sem o princípio espiritual. Sem esse princípio espiritual da questão 27 de O Livro dos Espíritos. Né? Vamos recordar rapidinho aqui a questão 27 de O Livro dos Espíritos. Diz a Kardec, pergunta aqui, na questão 27. Há dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E eles respondem sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, espírito com letra minúscula, constitui o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito, com letra minúscula, e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito, que é o princípio espiritual, possa exercer ação sobre ela. Tá? Aí depois está colocado o fluido entre o espírito e a matéria. É fluido com matéria, é matéria. Então, ele vai falando aqui na questão 27, desde da criação desse princípio espiritual, que é a mônada celeste, que vai caminhar pelo espaço, caminhar, até que a Zweig também fala, até que um dia esse princípio espiritual já bem preparado é levado para algum lugar no espaço, em alguma região do espaço que ninguém sabe aonde, pelos grandes cientistas da espiritualidade. Né? Peraí que a minha bateria está acabando aqui. Eu sempre esqueço de ligar o computador na bateria. Na luz. Pelos grandes espíritos, e nessas regiões do astral, que nós não sabemos onde se localizam, eles vão processar modificações nesse princípio espiritual. É
muito interessante. Deixa eu ver até se eu acho esse pedacinho aqui. Eu fiquei assim, ó, nossa, que coisa fantástica, né? Deixa eu ver só se eu acho aqui, quando ela fala isso. Ela fala do mito de Adão e Eva, que é o despertar da consciência. Ah, ela traz um trecho do livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Ela diz assim, ó, a passagem do nível evolutivo de adaptação biológica para o nível de relação psíquica deu-se gradativamente. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, entre os antropóides, que são aqueles seres bem primitivos. Antropóides seria aquele ser ainda na feição do macaco, tá? Esse ser com essa feição do macaco, né? O corpo. Então, ela diz aqui, o Emmanuel diz assim, entre os antropóides e os humanos decorreram séculos, podemos dizer até milênios. Até que um dia as hostes do invisível, quer dizer, os grandes cientistas siderais, os grandes cristos, né, operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual persistente dos homens primitivos, nas regiões siderais, e em certos intervalos de suas reencarnações. Então, esses grandes devas, né, da espiritualidade, vai chegar um momento que eles vão começar a fazer intervenções no corpo perispiritual desses homens primitivos, no intervalo das reencarnações. Então, um homem primitivo desse que, se você olhasse tivesse a chance de voltar lá no passado, voltar a 1 milhão de anos atrás, a 500 mil anos atrás, ou mais um pouco, né? Porque a ciência está sempre descobrindo que o negócio é mais para trás do que a gente pensa. Vamos dizer assim, 1 milhão de anos atrás, e você se deparasse com um homem primitivo dessas condições, você não saberia se era um homem ou um macaco. Porque fisicamente ainda eram muito semelhantes, inclusive dependendo do tempo que esse espírito tivesse, do tempo que nós voltamos, ele poderia ainda viver em cima das árvores, tá? Porque era uma proteção. Viver trepado nas árvores era uma proteção contra predadores. Então, se você se deparasse com um ser desse tipo, que muitos deles, até nessa época, eram muito altos, braços curtos, pernas muito compridas, o corpo era disforme, muito disforme, né? Aparência, se você se assustaria, não saberia se era um homem ou se era um animal, um macaco, porque a semelhança era muito grande. Então, o que o Emmanuel diz? Que quando esses seres desencarnavam, iam para a erraticidade, ou, meu Deus, intermissão, período de intermissão. Se bem que nessa época não era, eles não tinham missão, né? Nós temos missão. Erraticidade quer dizer o período de intermissão. Você está entre uma missão e outra. Esses seres não estariam em intermissão porque eles ainda não usavam a razão, ainda não usavam a razão. Estavam da erraticidade mesmo. Então, conforme ele desencarnava, ele ia para o plano espiritual. Nesse período que ele estava no plano espiritual, esses grandes cristos, né, promoviam mudanças, alterações no corpo perispiritual deles, para que quando ele reencarnasse novamente, já tivesse um certo avanço. Aí ele vivia aqui 30 anos, se chegasse a isso. 30 anos, né? Se chegasse a isso. Porque o tempo de vida de um ser como esse, eu acho que não chegava nem a 30 anos.
Aí ele desencarnava. Novamente, eles iam promovendo alterações no corpo espiritual, principalmente no cérebro, né? Então, iam promovendo essas alterações. Por isso que o Emmanuel diz aqui, até que um dia as hostes do invisível realizaram uma definitiva transição no corpo perispiritual preexistente, quer dizer, que sempre existe, que todos nós temos, né? Morreu, o perispírito está lá. Dos homens primitivos, nas regiões siderais, que ninguém sabe onde estão, e em certos intervalos de suas reencarnações. Aí aqui a Zoé diz assim, para servir de instrumento aos espíritos primitivos, olha só, para servir de instrumento aos espíritos primitivos, desenvolveram-se regiões especializadas do cérebro. Porque esses homens primitivos, o cérebro deles era atrás da face, não era no alto do crânio, da cabeça, como é o nosso, era atrás da face, tá? Então, até aqui, para servir de instrumento aos espíritos primitivos, desenvolveram-se regiões especializadas do cérebro destinadas às aprendizagens mais complexas da vida de relação. O córtex pré-frontal que lhes possibilitou o despertar do eu. Aí olha o que ela diz aqui, simbolizado no mito bíblico em que Adão e Eva, depois de comerem do fruto da árvore proibida, os olhos de ambos se abriram e, tendo conhecido que estavam nus, costuraram folhas de figueira, fizeram sainhas de folhas de figueira e fizeram para si cinturas. E, tendo sentido a aproximação de Deus, Adão e sua mulher esconderam-se da face do Deus, no meio das árvores do paraíso. Esse mito do Adão e Eva, ela diz aqui, ó, eis o momento do despertar da consciência, que vai carregar consigo todos os atributos que fazem o diferencial da espécie humana, a saber, a responsabilidade, a vontade, a memória, o pensamento contínuo que esses seres primitivos não tinham, eram iguais aos nossos animais hoje. O cão, o gato, eles só têm pensamento contínuo, é um pensamento fracionário. Esses seres eram assim, não tinham pensamento contínuo. Agora, com essas intervenções, eles vão ter pensamento contínuo, a linguagem, porque eles não falavam, máximo grunhiam, né? A capacidade lógica de pensar, de planejar e também de criar. Pois, como nos diz André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, o homem é co-criador do universo. Na verdade, todas essas conquistas do espírito são interdependentes e interrelacionadas, conferindo-lhe o direito do exercício de seu livre-arbítrio, pelo qual cada ser constrói sua própria história da vida. Então, ela vai contando aqui como é que isso se desenvolveu. E a gente vai entendendo agora esse mito de Adão e Eva, entendeu? É, quando a gente escuta falar dos exilados de Capela, né? Os exilados de Capela, eles chegam e vão habitar corpos muito primitivos. Mas quando eles chegam aqui, eles já encontram aqui uma raça. Já existe na Terra uma raça quando os exilados de Capela chegam. É a raça adâmica, né? Já existe uma raça aqui muito primitiva. Então, essa raça vai, com esses exilados de Capela chegando e ocupando corpos primitivos, mas já com um espírito já evoluído, eles vão promover automaticamente uma modificação do corpo físico. E depois aqui ela vai falar sobre a questão do instinto, muito interessante também, que a gente vai comentar outro dia, qualquer outro dia. Ela vai falar sobre o instinto, como é que esse instinto se desenvolve, como é que ele leva para
a nossa carga genética, informações que vão se reproduzir no corpo, principalmente dos seres irracionais. Então, todo esse desenvolvimento que vem acontecendo através das intervenções que os espíritos crísticos, né, iam fazendo no perispírito desses seres primitivos, porque ali já havia o espírito, mas um espírito muito primitivo. Aquele espírito, né, que acabou de fazer essa transição, que a gente não sabe como, nem onde, nem de que lugar, aonde foi feito, nem como, do princípio espiritual para o espírito. Mas o primeiro espírito que chega, ele é muito primitivo. É muito primitivo. E aí corpos serão elaborados para ele. Porque a natureza, vamos falar natureza, né? Os espíritos já vinham fazendo experiências com os corpos dos animais que aqui existiam, para dar a esse espírito um corpo que ele pudesse se relacionar. Por exemplo, nós tínhamos vários tipos de animais na Terra. Mas será que o espírito se adaptaria num corpo semelhante? E naquela época, não tinham animais com a formosura material que temos hoje, né? Porque hoje, quando você vê um tigre, um leão, um elefante, um golfinho, a coisa é bonitinha. Os animais dessa época eram seres brutais, eram aqueles dinossauros, não é nem o Tiranossauro Rex, que o Tiranossauro Rex já é coisa bem elaborada. Eram uns seres primitivos muito brutos, muito esquisitos. Será que o espírito conseguiria se desenvolver bem num corpo brutal desse? Grosseiro desse? Não. Então, eles vão elaborando, trabalhando nos laboratórios do plano espiritual. Encontram no corpo do antropóide, do macaco, algo que pode dar ao homem essa locomoção mais fácil. Por quê? Porque esse ser ficava. Ele, tudo bem, ele andava de quatro, mas de tempo em tempo ele ficava de pé. Ele vivia entre o bípede e o quadrúpede, né? O macaco ele pode ficar de pé até hoje. O macaco hoje, você encontra o macaco andando de quatro, né? Mas você encontra o macaco andando de pé. Ele fica de pé e pega uma fruta na árvore, não fica? Ele tem quatro membros. Ele fica ereto. Então, esse corpo, a gente está falando de corpo, se tornou algo que seria interessante. Um corpo semelhante a esse, e se a gente analisar o corpo de um macaco, é bem semelhante ao nosso, para que o espírito viesse a habitar. Lógico que esse corpo teria que passar por modificações. E é isso que eles vão fazer. Eles vão pegar o corpo. Para que o corpo possa sofrer modificações, eles não vão trabalhar no corpo, eles vão trabalhar onde? No perispírito. Do perispírito desse ser primitivo, desse espírito primitivo. É no perispírito deles que eles vão trabalhar. Porque trabalhando no perispírito, o que acontece quando o ser está para encarnar? O perispírito aglutina moléculas da matéria daquele planeta ao redor do seu perispírito. E ali é modelado o corpo, não é assim? Esses seres primitivos, quando começam a sofrer alterações promovidas pelos espíritos críticos no seu perispírito, quando eles vão reencarnar novamente e vão aglutinar moléculas do planeta no seu perispírito, esse corpo já vai passar por quê? Mudanças. Mudanças. Então, o corpo já vem com algumas mudanças. Aí ele vive aqui 20 anos, 30 anos, desencarna, vai para o plano espiritual. Lá no plano espiritual, esse perispírito vai sofrer o quê?
novas intervenções para ir melhorando. Aí o ser vai encarnar, já vai formar um corpo quê? Diferente. E assim vai, assim vai, assim vai. Quando você vê hoje, e a gente cansa de ver aí, né? Os cientistas fazendo modelos de seres, de homens pré-históricos, você vê que alguns até são um pouco parecidos conosco, só que o rosto ainda é um pouco mais abrutalhado, né? Mas você olha, já tem uma feição bem. Já é um hominídeo, já tem do Neandertal, do Homo sapiens sapiens. Tem certos homens pré-históricos aí que, se você botar, trouxesse ele para hoje, botasse uma roupa dele dentro da sumida da rua, você ia até olhar, você ia até dizer: nossa, esse homem tem o rosto meio abrutalhado. Mas, ó, ia passar. Foram mudanças que foram sendo realizadas. E detalhe, não foram sendo realizadas, continuam sendo realizadas. Os nossos perispíritos continuam sofrendo modificações. Toda vez que nós evoluímos, o nosso perispírito passa por uma modificação. E ele evolui. E aí os nossos corpos vão evoluindo. Daqui a 100 mil anos, daqui a 500 mil anos, daqui a 1 milhão de anos, o ser humano não terá mais essa forma que nós temos. Será muito mais sutil. Por quê? Porque o espírito evoluiu, o perispírito evolui, e o corpo que é modelado nesse perispírito tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Nós já temos diferenças. Por exemplo, tem muitas crianças que não nascem mais com os caninos. Por quê? Porque são dois dentes que vão perdendo a função. Esses caninos, no homem primitivo, eram até mais acentuados. Por quê? Porque eram os dentes que eles abocanhavam a carne. Hoje a gente come de garfo ou de palitinho, entendeu? Então, você não precisa mais, ó, abocanhar. Aquilo vai perdendo a utilidade e vai se modificando. O contrário também acontece. Conforme você vai caindo, não intelectualmente, porque o conhecimento está lá, você não perde, mas moralmente você cai. Se você cai moralmente, você promove uma modificação no seu perispírito. E aí seu corpo vai o quê? Perder muitas vezes a formosura que tem hoje. E você pode reencarnar amanhã com um corpo mais, menos formoso, não é assim? Do que nós temos hoje. Mas, quando você melhora, evolui, o perispírito, o que faz? De novo se transforma. E você vai voltar a ter um corpo bonitinho, porque ele é plástico. O nosso perispírito tem a propriedade da plasticidade. Pode ser moldado. Eu posso moldar até o meu perispírito pelo meu pensamento. Lembra da ideoplastia? Quando nós falamos daquele espírito Cã, que o Hermínio foi doutrinar, e que ele tinha a forma de um demônio, vamos dizer assim, forma essa que ele criou para assustar as pessoas. Só que ele usou tanto essa forma que ele acabou se adaptando a ela e esqueceu que era um homem. Passou a achar que ele era esse demônio. E quando ele vai para a doutrinação, ele não acredita. Eu já tive com um espírito assim, que não sabia que ele era homem. Quando eu falei para ele que ele era homem, ele disse: eu não sou homem, olha para as minhas garras.
Ele olhava para a mão dele, ele via garras. Aí o médium botou a mão na mesa, lógico, o médium, né? Era o espírito, botou a mão do médium na mesa e falou para mim: olha as minhas garras. Então, ele queria que eu estava vendo a mão do médium, mas o espírito estava dizendo, era a mão dele, eram garras. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma indução. Eu botei a minha mão do lado da mão do médium e falei para ele: a sua mão é igual à minha. Olhe bem, sua mão é igual à minha. Você não tem garras, você é um homem. Sua mão é igual à minha. Aí ele se chocou. Porque eu falei que tal forma, logicamente, espiritualidade ajudou, ele, ao olhar para a mão dele, ele não viu umas garras, ele viu mão. Aí ele se assustou e falou: eu tenho mão. Quanto tempo ele estava assim? Eu nem tenho a mínima ideia. Então, quando eu botei a mão do lado da mão do médium, eu fiz uma indução. Falei com muita força. E ele percebeu. E aí eu disse: você não é isso que você está aparentando. Você é um homem. Aí ele ficou chocado. Aí ele disse que não podia mais ficar, porque ele ficou abalado. Foi. Aquele foi o primeiro contato, lógico, que o resto do tratamento foi no plano espiritual, porque nunca mais eu. Isso já tem mais de 15 anos ou mais, quase 20 anos. Nunca mais eu recebi esse espírito na mesa. Quer dizer, foi levado para tratamento, vai precisar de muito tempo para poder retomar a sua forma, né? Igual esse espírito Cã. O que o Hermínio fez ali foi um choque, deu um choque nele, falando para ele que ele era um homem, ele era gente, e foi repetindo o nome dele. Você é Cã, você é Cã, você é Cã. Normalmente esses nomes cães são aqueles nomes, né? Daqueles povos lá do norte da Europa, os godos, visigodos, Gengis Khan. Khan, são esses espíritos de lá. E a gente sabe que, como eles eram brutais, né? Então, aí ele vai falando o nome dele, induzindo: você é Khan, seu nome é Khan, você é gente, você é... aí ele vai percebendo, vai saindo daquela ideoplastia. Mas é lógico que aquele perispírito está totalmente desequilibrado. Então vai precisar de muitas reencarnações para aquele perispírito voltar a ser o perispírito harmonizado, equilibrado, para a gente ver a força do nosso pensamento, que tanto pode ser utilizado para o bem e fazer maravilhas. Lembra da Betinha, que plasmou o hospital, e que os pais depois aqui na Terra construíram? Como pode também plasmar algo para a nossa derrota e levar a gente para o fundo do poço, né? De onde vai ser muito demorado sair. Então, ele está falando aqui, né? E isso tudo eu ainda estou no primeiro item. Ele diz: toda a imensa bagagem de progresso das civilizações não se fez sem o princípio espiritual, a mônada celeste, criada por Deus. Dele as menores coisas dependeram, como ainda dependem, do seu reconhecimento por parte de quantos habitam o orbe. Advirão os resplendores da época de luz e de esclarecimento. Então, tudo começou aí no princípio espiritual, com o princípio inteligente. Ele foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo, muitas coisas dependeram dele e muitas coisas ainda dependem, até que ele se torna um espírito e aí continua. Somos co-criadores, né? E como ele diz aí, daí advirão os resplendores da época de luz e de esclarecimento. Mas tudo começou lá, quando esse princípio espiritual sai das mãos do Pai e começa a caminhar e adquirir experiência, sabedoria. É muito bonita essa história, né? E aí a gente vai entendendo essas ideias, esses mitos de Adão e Eva, né? Quando Adão e Eva comem a fruta e eles despertam,
é o despertar da consciência, porque aí eles começam a ver as coisas, começam a adquirir o quê? Bom senso, responsabilidade. Tudo isso, essas histórias, foram criadas pelos homens daquela época para explicar o que eles traziam, esse ser trazia na sua mente. Então, esses mitos vão sendo criados. E hoje a gente vai o quê? Decifrando esses mitos, essas alegorias, né? Aí continua aqui, Emmanuel. Esse tempo há de assinalar a época da crença pura e reconfortadora das almas, como manancial de esperanças. Só esse surto de espiritualidade pode vivificar as construções religiosas combalidas atualmente pelos abusos da grande maioria dos seus escritores, né? Então, quando a gente estuda a doutrina, a gente estuda essa história maravilhosa do processo evolutivo do princípio espiritual e do próprio espírito, né? Como co-criadores, isso vai promover no mundo um surto de espiritualidade. Porque essa ideia de que morreu, acabou tudo. Isso traz uma depressão terrível, né? Eu sempre, desde criança, quando eu me deparei com a história da reencarnação, eu era adolescente, isso me trouxe assim, uma satisfação muito grande, porque essa história do nada é horrível. Você morreu, acabou tudo. Não existe mais nada, isso é terrível, isso é depressivo. Então, ele fala que esse surto de espiritualidade pode, quando as religiões admitirem, vivificar essas construções religiosas que estão combalidas pelos grandes abusos da maioria dos seus líderes, né? Que só falam de quê? Céu e inferno, diabo vai pagar, quando morrer acabou. É essa mesma história que algumas religiões trazem, não é assim? São histórias que não trazem para o homem assim um consolo, aquele consolo de que você terá quantas chances for necessárias para você se recuperar. Essas religiões são muito deterministas. Cometeu um crime, vai para o inferno, acabou. Não tem segunda chance. Que segunda chance? Tem segunda chance, acabou. É criminoso, filho de peixe, peixinho é. Essas coisas assim, né? Que não dão uma esperança à criatura. Não dão uma esperança à criatura. Aí ele diz assim, falando desses expositores, né? Dessas religiões combalidas, que abusaram e continuam abusando, que, traindo os seus compromissos, se desviaram do píncaro luminoso do exemplo, porque todo líder religioso tem que ser exemplo, tem que ser exemplo. Como Jesus é o nosso exemplo. Se desviaram do píncaro luminoso do exemplo para o chavascal de mesquinhas materialidades. Então, ele está querendo dizer o seguinte: esse surto de espiritualidade tem que dar uma sacudida nas religiões, sabe? Tirar todos esses penduricalhos que as pessoas colocaram das religiões, coisas que Jesus nunca disse, coisas que Jesus nunca disse, mas que as pessoas colocam lá na Bíblia, entendeu? Como dizendo, Moisés proibiu o intercâmbio de espíritos. Então, hoje, o intercâmbio não existe, eles dizem. Eles não são capazes nem de interpretar o que eles dizem, o que está na Bíblia. Se Moisés proibiu, é porque o negócio existia. Ninguém proíbe o que não existe.
Se proíbe, é porque não existe. Agora, por que ele proibiu? Porque era uma coisa feita assim, ó, de forma leviana. Quando o intercâmbio, qual o objetivo do intercâmbio? É nos auxiliar, trazendo para a gente o consolo, o aprendizado, o conhecimento, o esclarecimento, né? A verdade. Esse é o objetivo. Ele proibiu por causa disso. Era aquela coisa, está proibido. Não vai fazer mais. Mas Jesus, quando está aqui, ele promove o intercâmbio. Paulo promove o intercâmbio. Mas hoje tem religiões que falam que o intercâmbio não existe, que os espíritos não existem, que isso é fantasia. E a Bíblia traz um monte de exemplos desses fatos acontecidos, né? Então a gente tem que compreender as coisas. Essas religiões que em 2024 ainda pregam o céu e o inferno, elas precisam se modificar, precisam compreender a verdade, né? Que Deus não é Deus dos mortos, ele é Deus dos vivos. Eu quero dizer, mas o cara desencarnou. Não, ele desencarnou, é verdade, mas a única coisa que morreu foi o corpo. O cara continua vivo. Então, Deus é Deus de vivo que tem um corpo como eu, e de vivo que não tem corpo ainda. Que teve, perdeu, que desencarnou, mas amanhã vai ter um corpo. É como podemos dizer assim: ele é Deus de homens que estão vestidos e é Deus de homens que estão nus. Os nus seriam os desencarnados. Deus é Deus de vivos, e não Deus de mortos. É? E aí, Emmanuel, no item 25.1, ele vai falar os mendigos da sabedoria. Nos últimos tempos, a sede humana de saber o que existe além da Terra tem feito com que o homem engendre as mais fantasiosas teorias concernentes aos mistérios do céu e do destino sobre o orbe terreno. Porque o homem, né, ele quer saber, né, o que existe além da Terra, né? Tanto que manda naves espaciais, satélites para o espaço, né? Sondas para o fundo dos oceanos, né? É mais fácil descobrir o que tem no espaço do que no fundo do oceano. Na verdade, é essa, né? É mais fácil você saber, você levar uma sonda a Marte do que levar uma sonda ao fundo do oceano, por causa da pressão, né? Então, o fundo do oceano nosso guarda muitos mistérios ainda. Então, ele diz aqui, dos últimos tempos, a sede humana de saber o que existe além da Terra tem feito com que o homem engendre as mais fantasiosas teorias concernentes aos mistérios do ser e do destino sobre o orbe terreno, no afã de estraçalhar os véus espessos que cobrem os enigmas da sua evolução. Muitos foram os que descambaram para terrenos perigosos, onde encontram apenas os espinhos do ateísmo dissolvente. Porque nessa sede de buscar o que existe além da Terra, o homem foi apagando Deus da sua história. Foi se tornando o quê? Materialista. O homem, uma vez eu estava lendo, o homem falou, né? A sonda espacial, o satélite, né? Ele caminha pelo universo e vai bem profundo no universo, mas ele ainda não encontrou Deus. Então, falando sobre isso, que a sonda, eles vão no universo afora, mas nenhum deles encontrou Deus. Entende? Olha só. Entende daqui, né? Esses espíritos que, torturados com os problemas da vida, aí se entregam à criação de engenhosos sistemas, afiguram-se nos desesperados à porta da sabedoria, orgulhosos na sua impotência e na sua incapacidade. Então, a gente vê frases, né, de alguns companheiros materialistas, ateístas, né, falando sobre Deus,
falando sobre a não existência de Deus, falando sobre Jesus, que nunca existiu, que é tudo um ser mitológico, é criação do homem, e essas coisas assim, né? Então, eles caminham, buscam tanto negar, que eles acabam se perdendo dentro das suas próprias filosofias. Muitos deles, anos e anos, persistem no mesmo trabalho e no mesmo esforço, alegando não terem encontrado o espírito em suas indagações científicas. Muitos dizem, né, alguns médicos que são esses médicos que trabalham no Instituto Médico Legal, dissecando cadáveres, alguns dizem, já dissequei milhares de cadáveres, nunca encontrei a alma. Alguns dizem isso, né? Nunca, abriram vários cadáveres e nunca encontraram a alma dentro desses cadáveres. Então, eles aqui, muitos alegam não terem encontrado o espírito em suas indagações científicas, abandonando a vida material com um passado que os enobrece pela atividade, bem intencionada, por eles despendida, mas desolados em reconhecendo infrutuosos os seus esforços, que outra coisa não conseguiram, senão lançar a descrença e a confusão das almas. Muitos desses espíritos, quando chegam ao plano espiritual, terão lá seus méritos pelas coisas boas que fizeram, que muitos deles foram grandes cientistas, né? Então fizeram muitas coisas boas na área da medicina, na área da tecnologia, que ajudaram o homem. Mas, por outro lado, também vão ter grandes decepções, grandes amarguras. Porque quando ele chega ao plano espiritual, ele se depara com o quê? Com a verdadeira e única realidade. A vida continua. Alguns vão viver no plano espiritual durante bastante tempo, continuando a pensar como eles pensavam aqui na Terra. Alguns chegarão ao plano espiritual totalmente cegos, sem conseguirem ver nada. Porque o que é que eles acreditavam? Qual a ideia que se cristalizou na mente desses espíritos? Que após morrer, o nada é o que existe, é o nada. Então, quando ele desencarna e desperta no mundo espiritual, o que ele vê? Aquilo que ele acreditava, a monoideia, o nada. Então, eles ficam no meio de uma escuridão desesperadora, onde eles não veem nada. Já pensou um espírito ficar séculos, milênios nessas condições? O que ele acreditava? Que ao morrer, tudo acaba. Seria o nada. É isso que ele vai ter durante muito tempo. E depois, que ele também não vai ficar assim eternamente, né? Depois de muito tempo, perdido nesse turbilhão que deve ser desesperador, quando ele começa a se deparar com a verdade, a perceber as coisas que estão acontecendo, aí vem o quê? A tristeza de perceber que com tudo que eles fizeram coisas maravilhosas, é verdade, mas também com a crença deles, eles espalharam a descrença e a confusão em várias almas, que muitas pessoas passaram a segui-los. Por quê? Porque acreditaram neles. Eles vão perceber que eles fizeram uma legião de seguidores. E isso vai trazer para eles muita dor e sofrimento. Porque eles criaram uma legião de seguidores que acreditaram que eles tinham a verdade. Eles serão responsáveis por isso também. Olha como a gente tem que tomar cuidado. Aí diz aqui
O Emmanuel, no item 25.2, a insuficiência sensorial, ele diz assim: reconhecem, então, a insuficiência sensorial que lhes obstava a compreensão do verdadeiro panorama da vida. Eles percebem que eles, a capacidade deles de ver e sentir desses espíritos era muito pequena. E mesmo eles estando no mundo cheio de coisas se apresentando frente a eles, eles não foram capazes de perceber a verdade. E negaram totalmente tudo que acontecia. E quando alguém falava para eles alguma coisa relativa a isso, eles debochavam. Eles diziam que você, esse pessoal é maluco, esse pessoal fica inventando, é um pessoal místico. Não é assim que essas pessoas falam? Né? Então, eles reconhecem a insuficiência sensorial que lhes obstava, que impedia a compreensão do verdadeiro panorama da vida, no seu desdobramento universal. Sentem a exiguidade dos sentidos do homem carnal, percebem quanto é pequeno o sentido do homem da terra, do homem material, e a relatividade de suas funções ao penetrarem no domínio de vibrações que se lhes conservaram inacessíveis, chegando à conclusão de que as filosofias não podem ser substituídas pelas ciências positivas. Então, quando eles chegam no plano espiritual, depois de passar por todo esse período, né, de escuridão que representa a negação deles para a verdade espiritual, eles começam a perceber o quanto o homem, aqui na Terra, o homem encarnado, ele é limitado para compreender certas verdades. E percebe, né, que a ciência ela não pode, né, substituir essa verdade espiritual. A ciência não pode apagar essa verdade espiritual, que está aqui na nossa cara a todo momento. A todo momento você se depara com um fenômeno, com alguma coisa. O que a gente vem estudando o tempo todo, né? Sobre as faculdades do homem. A clarividência, a ideoplastia, a dupla vista, coisas que acontecem com a gente. Aí ele diz aqui, e que sobre o mundo físico e objetivo paira uma região transcendente, onde a investigação não se pode fazer sentir a falta de elementos de ordem material. Então, eles vão percebendo, quando chegam no plano espiritual, aí vem a história do irmão Jacó, né? Eles vão perceber que existe um mundo transcendente acima desse mundo material. Existe o mundo dos espíritos. Eles vão perceber que nós somos espíritos temporariamente vestindo um corpo de carne. E que nós temos poderes inigualáveis. Nós somos deuses. Nós somos co-criadores. Com o nosso pensamento podemos construir coisas maravilhosas, mas também podemos destruir. Tudo isso, esse homem vai percebendo no mundo espiritual. Aí Emmanuel vai dizer aqui, 25.3, a inútil tentativa. É inútil a tentativa de afastamento do espírito na obra da evolução terrena. É ele, desde os primórdios da civilização, a alma de todas as realizações. Quem realizou tudo na história da humanidade foi esse homem. Foi esse homem, né? Esse homem, esse espírito que se materializa aqui na Terra no corpo de homem. É ele, desde os primórdios da civilização, a alma de todas as realizações. E indestrutível é a doutrina biológica do vitalismo. O que é o vitalismo?
O vitalismo é a doutrina que admite um princípio vital. Então, o homem vai perceber que a alma está na frente de todas as realizações. Indestrutível é a doutrina biológica do vitalismo, que no momento que essa alma habita o corpo de carne, ela adquire o quê? Vitalidade. Porque o sistema do monismo, o monismo afirma que uma variedade de coisas existentes pode ser explicada em termos de uma única realidade substante. O monismo explica o seguinte: tudo é uma explicação só. Existe uma explicação só para tudo, e a gente sabe que não é assim. Tá? Porque, aí ele diz aqui, porque o sistema do monismo e o mecanismo da seleção natural se satisfazem algumas questões isoladas, não resolvem os problemas mais importantes da vida. O princípio das espécies, a origem dos instintos, as organizações primitivas das raças, da sociedade das leis, só as teorias espiritualistas explicam satisfatoriamente. Se você não adotar, se você não aceitar a vida espiritual, nós não vamos conseguir ter uma explicação lógica e racional para uma série de coisas. Tá? Não vamos. Porque acontece um fato, alguém chega e diz, não, isso pode acontecer assim. Como é que você vai explicar o fenômeno de voz direta? Tudo bem, alguém diz assim, escutei um ruído, um ruído. Ah, isso pode ser uma vibração de uma onda eletromagnética. É verdade, pode ser, porque nós estamos cercados de ondas eletromagnéticas, nós estamos. Nós estamos cercados. As ondas do som, por exemplo, se você liga a televisão, você vê uma imagem, são ondas eletromagnéticas. Se você escuta um rádio, o som está chegando até você, são ondas eletromagnéticas. Então, você escuta um ruído, você pode dizer realmente, isso é uma onda eletromagnética. É um efeito material que a física explica. Mas quando você está aqui, na sua casa, pensando em alguma coisa, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, quando, há muitos anos atrás, né, o CEOIA, onde tem o bebedouro, nem sei se ainda tem o bebedouro ali, perto do banheiro, aquele banheiro ali da entrada, né, ali tinha um jardim, e tinha umas flores azuis lindas, lindas. Não sei, não sei, lembra, tinha ali um canteiro com umas florezinhas azuis, aonde depois botaram o bebedouro. Era um canteiro com as florezinhas azuis. E um dia, isso tem uns mais de 15 anos ou mais até, era de tarde, eu ia dar o curso do André Luiz. Cheguei, o seu Antônio ainda era vivo, o zelador do céu. Eu cheguei lá, já ninguém. Rose, congelou, você congelou 2 vezes. Ah, deve ser por causa da Aí internet. você parou no bebedouro. Então, Bebedouro existe, claro. não, estou dizendo, ali onde era o bebedouro, Congelou de novo. não sei, deve ser a internet. Ali onde era o bebedouro, tinha um jardim. Vocês estão me ouvindo? Carmen e Deina, estão me ouvindo? Engraçado, para mim você não congelou, não, eu escutei. É. Então, É. ali tinha um jardim cheio de florzinha azul. Ainda Agora existe, caiu, Carmen. agora deu uma caidinha assim. Mas vamos seguir, que até está gravando. Então, ali tinha, eu vou até encerrar agora. Ali tinha um jardinzinho azul, um jardinzinho com as florezinhas azuis. E uma vez eu cheguei ali sozinha, fiquei pensando, pensando. Eu pensando, olhei assim, que flores tão bonitinhas, essas florezinhas azuis. Qual será, que flores serão essas? Eu pensando, eu não articulei a palavra, eu pensando. Uma voz falou aqui, ó, perto de mim, de uma tal forma que eu tive a impressão de sentir o calor saindo da boca da pessoa.
virou-se para mim e disse assim: são as flores da felicidade. Aí eu pensei até que fosse o zelador. E aí, na hora, eu até pensei assim: nossa, ele falou assim, tipo, quase no meu ouvido. Aí eu olhei assim, fui procurar o seu Antônio. O seu Antônio estava lá perto da porta da sala do meu Flamengo de Miranda. Era impossível ser ele. Eu fiz uma pergunta racional. Eu pensei: que flores bonitinhas, que flores serão essas? Fiz uma pergunta comigo mesmo. E eu recebi uma resposta racional para a minha pergunta racional. São as flores da felicidade. Eu não posso considerar isso um ruído, entendeu? Foi um pensamento lógico. O que foi isso? Um fenômeno de voz direta. O espírito me respondeu, sem estar materializado. Então, quantas vezes, às vezes, você está dentro de sua casa, você escuta alguém chamar você, Ana, Ideína, e falar alguma coisa. Nunca aconteceu isso com vocês? E você olhar assim, que negócio é esse? Então, são fenômenos, né, que você não pode negar. Como eu vou negar isso? Eu fiz uma pergunta: que flores são essas? Alguém me respondeu: são as flores da felicidade. Ora, eu vou dizer que isso não existe? Isso é um acaso? Que acaso é esse que raciocina e responde à minha pergunta? Que eu estava curiosa. Matou a minha curiosidade. É um acaso? Não pode ser um acaso. Então, ele diz aqui, né? O princípio das espécies, a origem dos instintos, ou melhor, ele diz aqui, que esse sistema, monismo, que é uma coisa só para explicar tudo, e o mecanismo da seleção natural se satisfazem algumas questões isoladas, não resolvem os problemas mais importantes da vida. Tá? O princípio das espécies, a origem dos instintos, as organizações primitivas das raças, da sociedade, das leis, só as teorias espiritualistas explicam satisfatoriamente. Como eu estava estudando hoje sobre a origem dos instintos, né? O princípio das espécies, como é que as organizações primitivas das raças se formaram, as leis, só a teoria espiritualista explica. Essa questão que me respondeu a pergunta da Flor, se eu não acreditar na teoria espiritualista, o que eu vou falar sobre isso? Que isso é maluquice da minha cabeça? Se a voz que me respondeu, ela não veio de fora. A minha pergunta foi com o meu pensamento. Eu perguntei: que flores são essas? Mas a resposta não soou dentro da minha cabeça. Ela veio aqui de fora, como se alguém estivesse do meu lado falando. Que se viesse da minha cabeça, se eu escutasse dentro da minha cabeça, eu diria assim: ah, fui eu mesmo que respondi. Mas não. Eu sei que foi uma pessoa que se colocou do meu lado que respondeu. Da mesma maneira que poderia ser a Ana, a Carmen ou a Ideína. Eu só não vi o corpo, mas alguém me respondeu. Porque eu senti a diferença do som que vem de fora do som da minha cabeça. E aí, eu vou dizer o quê? Que isso é loucura? Que é fantasia? Que isso não existe? Claro que existe. Claro que existe. Quando você, na mesa mediúnica, conversa com alguém que fala para você coisas racionais que aquele médium não pode saber, não conhece, você vai dizer o quê? Ah, isso é maluquice. Isso é maluquice, deixa para lá. Porque, vamos dizer assim, a desculpa do ignorante é essa, né? Deixa para lá. Esquece isso, né, Cê? Esquece isso, esquece isso.
É isso que ele diz. Esquece isso. Como? Eu conversei com alguém e essa pessoa estava cheia de raiva, ou estava cheia de amor. Essa pessoa tem um monte de dúvida, essa pessoa está sofrendo. E você percebe que não é o sujeito que está sentado ali, não é o seu colega, que seu colega não está sentindo nada disso, ele está muito bem, obrigado. Mas ele está falando, mas o que está saindo da boca dele, você sabe que não pertence a ele, pertence a outra inteligência. Aí você vai negar isso. Você vai negar isso? Como? Tem como negar, a não ser que você seja aquele contraditor sistemático, né? O contraditor sistemático é assim, é aquela pessoa que diz para ele assim, isso é um livro, ele diz, não, é uma bicicleta. Mas, meu filho, isso é um livro. Não, é uma bicicleta. Ele está vendo que é um livro, mas ele quer dizer que é uma bicicleta. Esse é o contraditor sistemático. Porque tem coisas que quem trabalha com a doutrina, estuda a doutrina, trabalha com a mediunidade, tem coisa que você não pode dizer que não existe. Né? Você tem. Quem viveu, quem trabalhou na mediunidade, como que você vai dizer que aquilo não existe, meu Deus? O sujeito está falando com você ali. Você sabe que não é aquele teu colega. Ele está falando, está se colocando. Às vezes é até de outro sexo, né? O médio é mulher, é o homem. Ou então o médio é o homem, quem está falando uma mulher, trazendo coisas. Você diz, ele não está inventando. Isso não é invenção, isso é realidade. E quem pode explicar isso para a gente é o quê? É a doutrina espírita, são as teorias espiritualistas. Mas, como diz Emmanuel, né? Muitos homens, muitos seres aqui na Terra querem continuar o quê? Condenando tudo isso, como se isso nunca tivesse existido. E aí, quando o cara desencarna, ele se depara com uma realidade tal, e aí, olha como é que ele se encontra. E muitas vezes se vê muito prejudicado por essa negação, que acaba trazendo para ele muitas dificuldades, quando ele já não trouxe também problemas, porque quando ele vai para uma televisão ou escreve um livro falando essas ideias materialistas, negando Deus, ele faz a cabeça de muita gente. E muita gente vai passar a pensar assim, né? Vivendo no hoje só, amanhã não tem mais, então vale tudo, por causa das teorias que ele plantou. E depois ele vai ter que ser responsável por essas teorias. Tá? Então, gente, alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Eu sei que é um tema, às vezes, a pessoa pode achar que é um tema assim, um pouco pesado, mas é a realidade que a gente vive hoje. Né? Pessoas que não estão nem aí um pouco preocupadas com as questões do espírito. E é isso que Emmanuel vem trazendo para a gente, chamando a nossa atenção, para que a gente não se deixe levar por esse, é chamado de niilismo, né? Do Nietzsche, que era altamente materialista, negava tudo, por essas teorias do niilismo, que o nada não existe, que isso tudo é coisa de gente ignorante, morreu, acabou, aproveita a vida, faz tudo que você pode, entendeu? Você tem direito a tudo, faz, acontece, viva a vida de forma indiscriminada, porque dessa vida, como diz aí, dessa vida nada se leva. Grande engano. A gente leva muita coisa, principalmente aquilo que a gente construiu aqui. Não fica aqui na Terra, não. A gente leva. E isso vai ter um custo muito grande para a gente, se não for bom. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, gente, a gente vai encerrando aqui a nossa reunião de hoje, né?
Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, que está nos dando esse alerta, porque a gente está vivendo uma época muito difícil, né? Onde essa questão do vale tudo está muito forte aí nas redes sociais, né? No mundo, as pessoas querendo viver, o viver por viver, o consumismo exagerado, o ter em detrimento do ser, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que falar sobre o ser, tem que falar sobre Jesus, tem que falar que a vida continua, tem que pregar isso, mesmo que chamem a gente de beato, fanático, não interessa, pode chamar o que quiser. A gente não pode omitir a verdade, porque nos será cobrado isso, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, que nós possamos, né, acreditar, continuar acreditando, seguindo o exemplo de Jesus e desses grandes homens que não se calaram em nenhum minuto, falaram, pregaram e espalharam essa verdade. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. Então, agradecidos estamos, Senhor, por essa oportunidade de luz que esses espíritos maravilhosos, como Emmanuel e muitos outros, trazem para todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui. Vocês têm aí a nossa reunião de radiação para os nossos irmãos desencarnados, né? Que estão vivos, desencarnados, mas vivos. E, como diz Ivone, muito necessitados das nossas orações. Não só eles, todos nós, mas alguns deles precisam muito das nossas orações. Então, que a gente continue fazendo esse trabalho de amor. Tá bom? Ó, um beijo para todos vocês. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, tá bom? Eu vou encerrar aqui, passando para Denise. Não, hoje, para mim não, passa para cá. Carmen. Ah, tá legal, vou passar para cá. Estou na Praça da Liberdade. Tá? Tá, Carmen, passei para você, tá? Um beijo, bom trabalho para todos.